todos que nos ouvem, com alegria e responsabilidade, que estamos aqui nesta segunda-feira, com a graça de Deus. Eu começo a minha fala, do exercício Rafael, entristecido pelo fato ocorrido esta semana, final de semana, na reciclagem. Muitas pessoas, muitos munícipes não sabem a importância dessa empresa para o nosso município. Lá tem 23 trabalhadores e trabalhadoras que coletam no nosso município de 4 a 5 toneladas de produto reciclável por dia. E essa empresa está à disposição também para levar o sofá, que é jogado na universidade, o televisor, enfim, todo o ferro velho, tudo que é descartado no nosso município estava indo para esse local para serem lá desmontados, separados e vendidos. Além dessas 23 pessoas trabalharem e dividir lá o lucro que essa empresa daria. Então, é muito triste. A gente fez parte, acompanhou o trabalho de todos, e quero dizer a vocês, trabalhadores e trabalhadoras da Reciclan que aqui estão, e também os que estão me ouvindo, que estarei à disposição de vocês para que nós possamos estar aí batalhando, buscando aí uma solução, porque não pode parar. Porque as famílias paraenses, elas já se adaptaram a separar o lixo e estão perguntando, eu já várias pessoas me perguntaram como que vai ficar a situação da reciclagem. Então, o povo já se adaptou a esse trabalho. O nosso trabalho de representante do povo é atender as necessidades deles. Quando estamos aqui com um projeto ou uma indicação ao povo e a necessidade deles, e somos solicitados a todo momento pela população, com sugestões de melhoria para o nosso mundo. E o projeto em estudo que protege nossos jovens, crianças e menores, está em estudo aqui nesta casa, é para eles terem uma vida melhor. Estou falando isso porque muitas pessoas, muitas mães têm procurado, têm feito esse comentário. E o projeto está sendo estudado aqui nesta casa. É o uso do cachimbo, narguilé em locais públicos e a venda desses produtos a menores. Me desculpe as pessoas que fazem uso de narguilé, mas a preocupação nossa, vereadores e legisladores, é com as crianças, os jovens e os menores. Não estamos aqui fazendo lei para prejudicar ninguém. Pelo contrário, é uma lei que traz benefício a todos. Prevenindo contra vícios e também trata-se de saúde pública, como bem explicou aqui o presidente dessa casa, Renato. E todos os projetos, senhores vereadores, senhor presidente, que amparam crianças, jovens e adolescentes, eu vou dizer aqui para vocês que será prioridade do meu mandato. Sempre, eu aqui nesta casa, eu disse, temos que cuidar da prevenção, temos que cuidar da recuperação e da segurança da cidade. Por quê? Só assim vamos ter pessoas
interessadas em nossa cidade, porque vamos ter uma cidade ordeira e organizada. Então, desde já, esse projeto ele está ainda em estudo, mas eu gostaria da parceria de todos os vereadores, porque ele não é um projeto do vereador Tuta e do Renato Rodrigues. Ele é um projeto a pedido da população cambaraense. E esse projeto, com certeza, Renato Rodrigues, nós vamos trabalhar ele a partir da semana que vem e ele vai entrar nessa casa. Eu fico, às vezes, indignado em ver tantos comentários negativos em relação a esse projeto nas redes sociais e não ver manifestações dos pais desses que estão escrevendo lá. Eu fico até às vezes querendo abrir aí um desafio a toda a população cambaraense a abrir a minha página no Facebook e olhar lá quais são os malefícios que é causado por esse produto. Aqueles que são maior de idade, vereador Tuta, não tem que se falar, cada um é responsável por aquilo que faz. Mas aqueles que são menores de idade, é de responsabilidade do legislativo fazer uma lei para que protejam esses juvenis cidadãos. A questão é a minha indignação por um ou outro cidadão irresponsável, sem credibilidade, que não tem nem capacidade para ser eleito, para vir aqui e para fazer leis de responsabilidade pelo município, falar coisas dentro do Facebook mentirosas. Eu falei menores de idade, não falei jamais em proibição total desse artefato. Agora, queria denegrir, ajuda, faça a sua parte como cidadão e não venha denegrir e nem prejudicar um projeto de tão grande valia como esse. É isso, presidente dessa casa, olha, todo menor que querer fazer uma discussão sobre esse projeto, vou deixar aqui bem claro o presidente dessa casa, que traga o pai, a mãe e o avô, senão nós não aceitamos nenhuma discussão. Nós vamos discutir com o pai, com a mãe e com o avô. Também, hoje, eu fiz uma indicação e acho uma indicação muito importante e eu gostaria que ela fosse acatada. É uma indicação para que todos os serviços realizados pela Prefeitura, por menor que ele seja 1 metro de meio-fio, que tenha um projetinho assinado pela secretária de Infraestrutura. Por que isso? Porque o pedreiro, quando ele vai executar a obra, ele pegou o papel na mão, ele já sabe como ele vai executar a obra. Ele chegando no local da execução da obra, ele não vai perder tempo para estudar como ele vai fazer aquela obra, por menor que seja. Porque às vezes chega lá numa obra muito pequena, que às vezes demora 1 hora, vai 4 pedreiros, e às vezes ele chega lá e ele não levou nenhum documento na mão, dizendo como que vai ser feito, qual é a metragem, qual é a medida, quantos metros de muro, quantos metros deixa de calçada, e ele acaba, o pedreiro, tendo que fazer esse estudo na hora do serviço. E ele acaba lá perdendo 2 horas do dia dele. Então eu peço para a infraestrutura que se organizem todos os trabalhos, vá antecipado, tire uma foto do lugar que vai ser restaurado, construído ou reformado, faça um projetinho, escreve, desenha, o pedreiro vai com aquele projetinho na mão. Ele vai executar aquilo com mais rapidez e com mais qualidade. E nós precisamos, gente, também de economia, porque às vezes muito serviço ele fica mal feito, ou às vezes é feito e desmanchado. Então, por esse motivo, pois não, vereador Tinelli. Eu peguei no seu comentário em relação aos projetos. Haja vista, hoje quando eu estive olhando um projeto na Avenida Brasil, cruzamento do Antônio Manos e para a memória, onde sofre com o Tarantim, o projeto já era quase concluído, aí por um erro técnico, teve que desmanchar o projeto, fazer de novo,
E do meu modo de pensar, te analisando lá hoje, e também com algumas pessoas conhecedoras do ramo, eu acho que a vida tem que fazer mais uma vez. Porque do jeito que está sendo lá, só colocado em cima do cimento, aquelas grades, ela tem que passar um caminhão jogando peso tudo em cima, num lado só, com certeza vai afundar de novo, vai ter que fazer de novo aquilo lá. Então eu acho que, né, colocando os trilhos, igual tem em alguns lugares já colocam os trilhos, depois sim a grade em cima, eu acho que seria mais segurança. Para não gastar dinheiro público de novo. Sem dúvida, vereador Tinelli, lá é uma execução que está sendo feita, uma indicação que eu fiz logo no começo do meu mandato, e eu tenho acompanhado, e hoje, ontem, eu tive no sábado, tive ontem e tive hoje, aprofundando o trabalho, para que seja um trabalho eterno, para que seja um trabalho que não seja mal feito. Então, eu comentei também com o vereador Márcio, e tem que ser travada aquela grade por baixo, com uma solda, para que ela se movimente inteira e não saia trilho por trilho. Muito bem, eu acho que essas discussões elas são válidas aqui, porque, na minha opinião, eu acho que nós, no momento de dificuldade, no momento de falta de dinheiro, nós não devemos se preocupar muito com quantidade, mas devemos sim se preocupar com qualidade. Porque coisas bem feitas não vai ter que ser revistas nem ser refeitas. Por isso que eu estou aqui com essa indicação. E se precisar do vereador Tuta, eu tenho certeza que todos aqui desta casa, para estar lá analisando, olhando, vendo qual é o modo mais fácil de ser feito, tirando ideias, eu tenho certeza que todos vão estar à disposição. Porque nós somos o funcionário de município. Então, aquela obra que está lá sendo feita tem 25 mil habitantes, vai estar documentário, olhando, fiscalizando. Então, por esse motivo, tem que ser bem feito. Tem que ser para sempre. Também ontem, fiz mais uma indicação aqui, pelo motivo de ontem, eu tenho que ir ao Taquaral, e eu passei em frente, hoje não é mais chão, é aterro sanitário, e está muito bonito lá o aterro sanitário, bem cuidado. E ao passar em frente, quando eu fui com o meu cunhado, e ele ficou feliz para descartar a lixeira que está ao lado do portão do aterro sanitário. E quando nós parou um carro atrás, então duas pessoas descartaram que ainda da cidade para o sítio. E parou duas que vinham vindo para o sítio, para a cidade também para descartar o lixo lá. E aquela lixeira é muito pequena. Então eu estou aqui sugerindo para que seja construída uma lixeira maior, porque tanto as pessoas que vão da cidade para o sítio descartam o lixo, tanto que vem do sítio para a cidade. E ali todo mundo que está lá, vai pescar, vai na chácara, vai na beira do rio, ele traz o lixo dele e descarta. E eu sugeri que possa se aumentar a lixeira, como também pode ser feita uma base de concreto com uma mureta do lado, para que facilite o descarte. Também não posso deixar de falar do fracamento da cidade, porque os nossos visitantes às vezes têm que ficar perambulando pela cidade para saber onde é o fórum. Mas eu volto depois nas explicações pessoais.